Mas mesmo sabendo do caso de homossexualidade, de terem falado sobre isso, mesmo assim você aceitaria ter ficado com ele, ter mantido o casamento, se não houvesse a história? Eu aceitaria, eu aceitei por bastante tempo, porque ele começou a se abrir comigo um ano de casamento, com um ano de casamento. Abria assim, situações que ele tinha vivido, situações na infância, situações, e assim, eu entendo que essa questão da homossexualidade, do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é resultado de uma série de situações, de decisões e às vezes de acontecimentos. Mas você aceitaria entendendo que isso fazia parte de um passado, não de um presente? Exatamente, porque como eu achava que ele me amava, e ele era muito romântico e muito, sim, né, uma personalidade incrível, assim, no sentido de romantismo e de conquista. Então, para mim, não tinha dúvida que ele me amava. Uhum. E eu amava tanto ele que o fato dele ter uma tendência ou ele ter um passado não mudava para mim o fato de que naquele momento ele me amava e ele estava decidido a estar comigo. Uhum. Ele me falava sobre a questão do passado e da tendência que ele... Eu via que ele ainda lutava com isso. Algo que ele não gostava e que ele estava disposto a vencer. Uhum. Então, para mim, não me preocupava. Uhum. Eu confiava muito. Só que quando eu comecei a ver algumas mensagens, a primeira coisa que aconteceu foi uma assessora que encontrou fotos de homens pelados no Facebook, veio trazer para eu ver conversas com homens. E eu respeitava ele muito como pastor, né? Então, sempre que chegava um adolescente para me pedir ajuda, eu encaminhava para ele. E eu vi que tinham conversas com esses adolescentes que às vezes tinham dúvidas sobre a questão da homossexualidade. E eu via que a resposta dele era diferente do que eu esperava. Uhum. Ele já apresentava uma teologia que aprova, com argumentos bíblicos, e tinha um envolvimento com esses meninos que era diferente, que era estranho. Isso para mim me chocou. Só que quando eu vi essas coisas e eu fui orar e eu falei assim, Deus, eu não quero ser injusta, porque se ele estiver me traindo, se ele estiver tendo uma vida dupla, se realmente ele não é o que ele tem me falado, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não quero ser injusta, eu não quero em momento nenhum desrespeitar ele. Uhum. Eu tinha um fascínio assim, e um respeito muito grande por ele. E eu falei, Deus, me mostra o que tiver escondido, o Senhor me mostra. E quando eu fiz essa oração, eu não imaginava que eu ia ver tanta coisa. Uhum. Porque naquela mesma semana foi que o José veio falar comigo e me contar o que tinha acontecido quando eu viajei. Então, foi muito pior do que eu imaginava, né? Eu acho que se eu tivesse visto um caso, uma conversa, eu ainda ia conversar, ele com certeza ia pedir perdão e aquilo tudo que normalmente pessoas assim fazem, e eu ia perdoar, porque eu era assim. Uhum. Entendeu? E depois eu fui tratar isso na terapia. Por que quando me faziam mal eu não ligava, mas quando fizeram alguma coisa com meu filho, aí veio uma força de não sei da onde, e eu tive uma atitude, sabe, radical. Mas até hoje às vezes falo, gente, por que o tanto de mal que fizeram pra mim, eu nunca denunciei. Uhum. Eu nunca me defendi. E as pessoas falam assim, mas ela é tão forte, quando ela tá pregando, ela tá cheia de autoridade e tal, como assim não sabe se defender? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, a Bianca tem tudo menos perfil de mulher indefesa. Uhum. Eu digo, gente, o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Uai, seu app de vídeos curtos.